Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, as margens do rio Cachoeira, dia o Montas pioneiro, andou no trabalho a quem decidiu, porque alma o povo brasileiro. Boa noite, estamos começando mais um programa Passando a Limpo, aqui na TV da Cidade, também na TVBE. Professor Osnipiski, boa noite, tudo certo? Boa noite aos milhares de telespectadores das TVs Cidade e BE. Boa noite, Jorge Castão. Boa noite, Arivan. Boa noite, Ariel. Boa noite. E boa noite, Enio. Mais uma semana, Arivan, que o número das pessoas afetadas pela dengue ultrapassou 2.500 pessoas de sexta até hoje. Só hoje foram quase 400 pessoas, não é? Mas a prefeitura está trabalhando. Passou na Otto Berman ali, onde eu moro, passou uma moto com uma caixa de abelha, aquela que faz propaganda lá no interior dos menores municípios de Santa Catarina, anunciando que a equipe de vigilância sanitária estava lá para fazer uma operação. E os mosquitos realmente ficaram assustados, viu? Deu uma revoada de mosquito lá, que eu acho que o reflexo é essa ventaninha de hoje aqui, viu? Só fazendo um adendo, professor, do que o senhor está abordando, na sexta-feira foram confirmadas mais 4 mortes, soma-se agora um total, até hoje, de 33 mortes ocasionadas pelo mosquito transmissor da dengue. É claro que existem outras ainda que devem ser confirmadas. Joinville continua sendo destaque nacional em números de casos e em números de mortes. É mundial. Causados pela dengue. 26 mil casos, ali. São números assustadores. No ano passado foram 21 mil. E nós estamos apenas na metade do bem ano. No início, na metade do ano, bem no início do segundo semestre. Mas tem mais uma novidade aí, né, Ariel? E depois nós vamos conversar, que é a segunda etapa da primeira etapa, sei lá, da marginal do cemitério. Primeiro foram 180 metros, agora são mais 300 ou quase 400 metros. Em torno de 400. Agora, o que causa espanto, Enio, é que estão fatiando tudo em Joinville. A adutora do Piraíçu faz 100 metros ali, 200 ali, 300 ali, 400 ali. A autocar está sendo fatiada, Jorge. E olha que a gente não está vendo confusão. 180 metros e agora mais. Eu não entendo, você entende isso? Não dá Tem uma lógica forte, uma maneira de ter obras por toda a cidade. Vai fazendo um pouquinho em cada lado. Mas ali são obras uma do lado da outra. E outra coisa, eles estão fazendo da Coronel Santiago até a Caçador, da Caçador até a Porto União. Quando a lógica ali seria fazer da Coronel Santiago até a Marquês de Olinda e da Marquês de Olinda até a BR-101. Eu entenderia se essa fosse a lógica. Tem que entender que esse fatiamento custa mais. Mas, porque claro, cada uma das empresas que ganhe tem que abrir canteiro de obra, abrir tem que canteiro, instalar. mobilização. Então, por que estão fazendo isso? Na última semana, na sua fala, o prefeito disse que tem dezenas de funcionários fazendo o processo licitatório. Deve ter, né? Então é para dar serviço para essas dezenas de pessoas fazerem. Outra coisa, só pode ser isso. Se somar os dois trechos, aquilo ali vai custar mais de 12 milhões de reais. E o projeto, até onde... Eu não tive acesso ao projeto detalhado, mas eles incluíram tudo, até florzinha no projeto. O que deu para botar no projeto está lá. Mas a rua Marajó vai ficar intocável, não se preocupem. O engarrafamento ali vai continuar mesmo. Enquanto a tendência, enquanto não for duplicado o trecho da Gota Quesimudo da Marquês de Olinda até a 101, eles continuam usando a Marajó.
Ou seja, não vai mudar nada. do Nada, serviço. não Agora mudou tem nada. licitação, mas também tem fio do bigode às vezes, né, professor? Falar sobre o fio do bigode, né? Quer relembrar aquele papo lá que não fomos nós que falamos, né? Vamos relembrar. Ó, solta para mim o empresário que fez aquele prédio da sede nova da Companhia Águas de Joinville, aquela parte que ele conversa na Câmara de Vereadores e explica que foi feito no fio do bigode o acordo entre Águas de Joinville e a empresa, o cidadão, o empresário, construiu a nova sede. Houve algum pré-contrato de assinatura nesse momento? Nada. Foi no fio do bigode, na confiança, olho no olho do pessoal da área de Joinville, eu conheço politicamente. Eu nunca conheci o Adriano, mas quero conhecer outros prefeitos, já fiz churrasco, fiz galinhada na minha chácara, conheci bastante político. Fui convidado para ser vereador muitas vezes. Essa história de galinhada até rendeu um meme aí, viu? É mesmo? Posso mostrar? Pode. Ô, põe no ar pra mim o meme da galinhada, faz favor, Zé. Olha aí, nova sede, promoção, galinhada nos fundos. É que sabe que lá no fundo da nova sede tem um local bem confortável, né? Depois a gente vai mostrar. Não sei se vocês podem mostrar agora, Zé. Mostra. Tem as imagens da sede nova aí? Porque tem a sede nova e tem também as imagens do fundão. Aí está a sede nova, que é realmente muito bonita, a gente não cansa de falar, que não aumentou em nada a capacidade de atendimento ao público. Tá? Nem a qualidade. A qualidade também. A qualidade ele não sabe, talvez melhore, não Agora, sei, um mas detalhe Hélio, que chama atenção na frente ali é que aquele fundo preto escrito Águas de Joinville não coaduna com o slogan, que é um azul com branco. Com a marca. Eu queria a marca diferente. Quando observar. o empresário fala no fio do bigode, eu queria só relembrar uma coisa que o programa já disse. Isso ali é um BTS. Tá? E foi feito sem licitação. traduza para as Contratação. pessoas o que é BTS, por Você favor. constrói e aluga. De maneira bem simples. Eu construo e alugo para o Jorge. Mas já está acertado. Mas não. Normalmente você faz um contrato. Né? Normalmente o BTS é por licitação, principalmente o BTS na gestão pública. Seria Para receber logo nos 2 primeiros anos tudo que você gastou, é isso? Só para lembrar, reforçando o que o Ariel falou, BTS quer dizer Build to Suit, quer dizer, é uma construção específica para aquilo. Isso. Eu não posso construir para depois. Então, nós escutamos aqui o senhor daqui falando no fio do bigode, quer dizer, ele construiu isso no fio do bigode. no fio do bigode. Sem licitação, sem absolutamente nada. Assim como a licitação da adutora Piraí Sul, que é um custo de 50 milhões, A preços iniciais. está sendo feito no fio do bigode, porque não existe a estação, né? Não existe a estação. Isso gera um problema sério. Vou repetir novamente o que acontece no Paraíso e na Vila Nova, onde você tem a rede coletora implantada e você não tem unidade de tratamento. Quando você for colocar essa rede em carga, quer dizer, quando você precisar da rede para levar o produto para a estação de tratamento, nós vamos ter problema, vamos ter que refazer muita coisa. E essa história de fio do bigode rendeu até uma paródia. Vamos ver a paródia do Silvio Opec, Piava Evidência, que ele fala exatamente do fio do bigode. Solta aí. Oi, gente, aqui é o Silvio Opec e o Piava Evidência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo, e bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre as obras que estão sendo feitas na nossa cidade. Tudo no fio do bigode, isso mesmo, umas licitações, os contratos aí, ó, é tudo a moda antiga, exatamente. A única diferença é que antigamente eles pegavam o fio do bigode e o negócio funcionava, e hoje o negócio está bagunçado. Mas para falar sobre isso, vamos chamar o nosso gaiteiro, gaiteiro abençoado, puxa essa gaita! Nossa cidade tá cheia de obra parada, mal acabada, mal licitada, sem cronograma e até mesmo sem licença. Umas já foram suspensas e outras abandonadas. Virou zoeira participar do pregão, disputar licitação, já tá virando um hobby. Ninguém se
informa, se preocupa ou fiscaliza, e o contrato se realiza sempre no fio do bigode. Não dá não, prefeitão, não dá não. O bigodão já tá ralo e não resolve. Nossa cidade tá parecendo sertão, fazendo negociação somente no fio do bigode. Foi no bigode que a fábrica de multas e a doutora foram contratadas. Uma com sérias condenações judiciais e a outra sem estação já vai ficar abandonada. Foi no bigode a empresa de Salete, o aluguel da nova sede de luxo da Caixa Preta. Procedimento padrão, ninguém mais promove. Quanto mais fio de bigode, mais contrato vira treta. E no bigode trouxeram algumas empresas pra construir a ITE Vila Nova. Quase 2 anos se passaram depois disso, assinaram um compromisso, mas até agora nada. Foi no bigode a nova licitação pra fazer a conclusão da Pinguela abandonada. Joinville espera uma obra à sua altura, mas na nossa prefeitura só resta cara raspada. Não dá não, prefeitão, não dá não. O bigodão já tá ralo e não resolve. Nossa cidade tá parecendo sertão, fazendo negociação somente no fio do bigode. Não dá não, prefeitão, não dá não. O bigodão já tá ralo e não resolve. Nossa cidade tá parecendo sertão, fazendo negociação somente no fio do bigode. E tenho dito, comigo é no fio do bigode. O que é contrato e licitação mesmo? Tá aí o nosso querido Silvio Peck, o Piava Evidência, com a paródia de hoje, Fio do Bigode. Até parece um bigodão ali no nosso amigo Silvio Peck. Professor Osni Pesqui, na semana passada deu uma repercussão danada a questão dos radares. O prefeito estava até preocupado, né? Andou dizendo aí que o pessoal estava querendo propor um impeachment, que absolutamente ninguém, não aconteceu na Câmara de Vereadores. E nós conseguimos uma gravação, professor, do Cleiton Profeta, o vereador. Ele passou no local onde tinha um radar escondido atrás do poste e ele retornou lá. Vamos dar uma olhadinha o que ele botou na rede social a respeito do assunto? Hoje, sábado de manhã, passando aqui pela Santos Dumont, tivemos uma surpresa, no mínimo, curiosa. Como vocês podem ver, há aquele poste. Escondido atrás daquele poste, havia um desses polêmicos radar de fiscalização do melhor estilo caça-níquel. Mas o radar, que pelo menos quinta-feira a gente lembra bem, ele estava aqui. Curiosamente, hoje não está mais. Me sigam aqui, vamos dar uma olhada. Muito antes dessa polêmica envolvendo a suposta fraude nas licitações dos radares, eu já havia protocolado na Câmara de Vereadores um projeto de lei visando proibir essa prática de radar surpresa, esse radar caça-níquel. Sem o aviso de fiscalização eletrônica, a multa simplesmente não tem validade. Várias cidades têm essa legislação educativa, Curitiba é uma delas, defendendo o seu bolso. Se o radar tem o objetivo de reduzir a velocidade, ele está multando, ele não está cumprindo o seu papel, ele está arrancando dinheiro do cidadão. O objetivo é reduzir a velocidade, não multar o cidadão.
Pois é, a gente deu um pulo lá, viu, gente? A gente foi lá na Max Colim, professor. Mostra pra gente lá o da Max Colim. O que aconteceu com o radar que existia na Max Colim? Tiraram. Essa é a verdade. Depois desse barulho todo, a prefeitura diz, Jorge, que eles pretendiam fazer isso, que o Detrans passaria nos locais para checar. Será que o Detrans não acompanhou a instalação, Jorge? Não, peraí. Desculpa. Antes do Jorge falar, não é só acompanhar. O Detrans, até onde eu sei, o Detrans é que define os lugares. Sim. É o que a gente imagina, né? Não, alguém tem que... Eu acho que a empresa não vai sair colocando onde ela quer. O Ariel, quem vê o chefe da guarda pretoriana, aquele sargentão lá falar, dono da verdade, eles sabem tudo. Esse contrato foi eles que assinaram. Foi o contrato da guarda pretoriana lá do Detrans. E ninguém veio me dizer que não é um contrato no fio do bigode, porque o que vai acontecer? O que está se presumindo, que o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina podem cancelar essa licitação. Existe uma lei... Porque ela é ilegal. Então, como está funcionando agora, como é que vai funcionar isso? A empresa está investindo, está multando, vai ficar no fio do bigode, ô Aribão? Aquela pergunta que você faz aqui, não faça pergunta difícil para mim, eu não sei responder. O que é evidente, e isso hoje não dá mais para esconder, nós já falamos isso aqui no programa, tem gente que não gosta de ouvir isso, mas a indústria da multa está caracterizada. Está caracterizada na colocação de um radar no meio da rua Max Colim, reto, num lugar onde não tem cruzamento, não tem passagem de pedestres, não tem nenhuma justificativa para esse radar lá. Está claro nesse radar na Santos Dumont, no meio de um ponto onde também não tem o menor risco. Olha esse radar na Max Colim. Mostra para mim o radar da Max Colim, que eu acho que a gente ainda tem essa imagem. Temos, estamos vendo há pouco. Sim. Essa imagem da Max Colim é bem interessante. Mas eu vou reforçar o que o Pisque falou, que acho que é importante que os nossos telespectadores tenham isso claro. O Detran, a Guarda Pretoriana, tem a obrigação de fiscalizar antes. Tudo que nós estamos vendo de retirar um radar mal instalado é uma prova clara da incompetência dessas equipes. Foram 3 retirados já. E porque é importante que a sociedade continue fiscalizando, continue denunciando, que os vereadores vão a fazer a sua função, que é fiscalizar, e fica caracterizado claramente a forma inepta, incompetente como isso está sendo tratado, a forma maldosa como está sendo tratada a sociedade. E essas denúncias, elas têm que continuar. Exatamente isso, Jorge. O Zé dá um tiro no pé do sargento lá da Guarda Pretoriana e outro no prefeito, pé do prefeito. O prefeito é o seguinte: golpe é o que a prefeitura e os senhores estão fazendo contra o bolso do consumidor. Perfeito. Isso é que é golpe. E a gente nem falou uma coisa aqui, né? A legislação de Joinville não permite a instalação de radares sem display. Esses aí nem display tem, além disso estão escondidos atrás dos postes. A gente vai dar uma paradinha e daqui a pouquinho a gente volta com mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Olha, você já está inscrito no canal do YouTube do Passando a Limpo? Não? Então é esse endereço aí, ó, Passando a Limpo na TV. Todos os programas ficam na íntegra disponíveis nesse endereço para você, tá bom? Hoje nós estamos aqui com o professor Osni Pischi, com Ariel Pisolatti, Arivan Proknov e Jorge Castan. Ah, rapaz, um ciclone extratropical atingiu o sul do Brasil e trouxe consequências tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina e até aqui em Joinville. O evento climático atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira, principalmente. Em Santa Catarina, estradas foram interditadas e o vento forte provocou estragos e assustou inclusive caminhoneiros em plena luz do dia.
A chuva deu uma trégua na manhã de hoje, mas os ventos continuaram causando problemas, inclusive em Joinville. Principalmente a destelhamento de residências, queda de árvores sobre vias e residências e também ocorrências relacionadas a fiações elétricas em conjunto com a Celesc. São as áreas do Vila Nova, principalmente a área rural, assim como Piraberaba, Estrada Rio Bonito, né, Anaburgo e, de forma geral, em vários pontos do município. Além da queda de árvores e dezenas de casas, indústrias e estabelecimentos comerciais destelhados, muita gente ficou sem energia elétrica. Em Joinville e região, mais de 30 mil unidades consumidoras ficaram sem luz. Ô Jorge, nós vimos ali pelo menos 2 árvores aqui em Joinville que caíram por conta do vento. É normal esse tipo de incidente quando o vento é forte, como aconteceu hoje? É normal quando a gente trata as árvores como a gente as trata em Joinville. As árvores, se mantivessem um trabalho de poda regular, de formação e de manutenção, teriam copas menos fechadas, teriam menos bromélias, parasitas, epífitas penduradas nelas e o risco de que o vento as derrubasse seria menor. Quer dizer, A nossa arborização urbana está em péssimo estado, a prefeitura não faz nenhuma manutenção dela. Cadê o plano de... O plano diretor da arborização? Bem guardado, porque a prefeitura... Só anunciado, né? A prefeitura não cumpre. A prefeitura é a primeira que não cumpre o plano municipal diretor de arborização. Aliás, se o vento é um pouquinho mais forte, o estrago tinha sido maior. Agora, Jorge, você chamou a atenção para uma coisa interessante. A gente que não tem noção disso acaba passando em branco. A poda, então, ela é relevante também por uma questão até de segurança. Não, as árvores... Tem que entender o seguinte, nós estamos falando da cidade, é um espaço urbano, é um espaço construído. Então, as árvores, quando formam parte da paisagem urbana, da arborização urbana, têm que ser mantidas, têm que ser feitas podas periódicas, tem que ser feita poda de formação, poda de limpeza, poda de condução, que não temos que confundir isso com o que a Celesc faz. A Celesc agride as árvores. Agride as árvores. Muito bem, solta aí a vinheta do nosso quadro de Olho Aberto. Essa aqui o professor Osni Pischi vai gostar. O Arno Kumlen, que hoje não está ao vivo conosco, vai mostrar para a gente uma obra que está em andamento e ele demonstra para a gente o quanto a fiscalização é precária em Joinville. Solta o Arno falando aí. Bem, amigos, o que vemos aqui é uma boca de lobo com areia misturada com massa de obra. Da onde vem? Daquela obra ali na frente. Ou seja, como tivemos uma noite de chuva intensa, todo aquele agregado ali está vindo diretamente para a boca de lobo. E há tempos essa obra não respeita em nada o que a gente chama de acessibilidade urbana. Ou seja, tudo fica por aqui, onde o canteiro de obra é na calçada. O Enio, Daniel, fiscalização em Joinville não existe. Absolutamente não existe. Vocês viram ali? E pode percorrer a cidade que você vai achar dezenas com certeza. E dezenas de locais nas mesmas condições. Aliás, o Mendesá ia fazer uns manuais, não? Cadê os manuais do Mendesá? Ah, não, ele lançou um outro manual agora. Obra até 500 metros tem que ser dividida em 2 licitações. Exatamente, é esse o manual que ele lançou. O Zé dá um tiro no pé do Mendesá e acho que vamos convidar o Mendesá para vir aqui explicar algumas coisas, porque tem muita coisa para explicar, hein? Cada vez mais. Cada vez Aliás, mais. explicar... E olha, um programa não é suficiente para explicar tudo o que está acontecendo.
A gente convidou a secretária da Saúde e ela não veio? Não, ela vai marcar para uma nova data. Ah, sim. Muito bem. Uma maneira educada de não parar o E o menino lá que cuida do mosquito, o troféu? Beckman tinha outro compromisso no horário do programa. Aliás, entrou com um projeto na Câmara, parece. Uma comenda Aedes aegypti para entregar o pessoal em Joinville. Ô, professor, tem muita gente chateada com a Companhia Águas de Joinville. O pessoal vai lá checar se tem vazamentos, né? Eu falei disso aqui semana passada e mandaram aqui a imagem. Olha aqui, Rua Guarujá. Olha isso aqui. Rua Guarujá, solta para mim. Tá vendo esse buracão aí, ó? Asfalto novo. Não, mas é só andar pela cidade. Calma. O que tu mais encontra Mas na cidade é buraco escutaria. d'água. Agora vamos para a Rua Londrina. Rua Londrina. Manda a Rua Londrina aí. Eles têm uma equipe especializada para checar se há vazamentos, né? Daí eles fazem... Essa rua aí, ó, Rua Londrina, fica ali no Nova Brasília. Há 3 semanas eles fizeram aquele trabalho de... sei lá o quê. Sei lá o quê? Tiraram o asfalto. O pessoal entra em contato. Sabe o que eles estão fazendo? Eles têm um equipamento, viu, Ariel? Parecido com aquele que o médico usa, o Estetoscópio. para verificar vazamento invisível. Só que o da água de Joinville não funciona. Não funciona? Não, deve funcionar? Eles fazem uma bagunça dessa Aliás, e depois dizem, ó, não falaram isso? Pois é, isso, e quando quebra aquilo ali, não tem vazamento. E aí como é que fica? Pois é, o buraco está lá. nesses 2 locais não teve, né? E a conta vem do mesmo jeito. Alguém recebe por o isso buraco aí? está lá. E olha, a cidade tem um passivo de buraco gerado pela Águas de Joinville muito maior do que se imagina. Agora tem um detalhe, né, Ariel? Eu, pelo que eu vi, deve ter umas 4 ou 5 empreiteiras que trabalham para a Companhia Água de Joinville. Não é uma só. Então, cada uma faz um serviço diferente Eles da estavam outra. na Autobem, Pisque, fazendo... Isto. Então, assim, uma coisa que assusta, porque uma faz um serviço, a outra faz outro serviço, a outra faz outro serviço. Eu vi um caminhão com placas de Minas Gerais. E o problema é que o buraco fica, né? Uma empreiteira de Minas Gerais. Eles fazem o buraco, jogam um pozinho de Será areia, que é uma empreiteira? jogam um pó de areia e a chuva leva e o buraco cresce. Ô, Ariel, um carro com placa de Minas Gerais? O caminhão tinha placa de Minas. Deve ser num novo, então. Não sei. Minas é um estado grande. Coincidência. A terra do Zema. Coincidência. Só para lembrar 2 coisas, para fazer 2 pontes importantes do que o Arno nos mostrou aqui com o que nós acabamos de ver. Todas as bocas de lobo entupidas pelo agregado tanto dos buracos aqui mal tampados como das obras. Isso faz que a nova chuva nós tenhamos mais enchentes, mais problemas e o comprometimento de todo o sistema de drenagem da E as cidade. pessoas não entendem por que ruas que não têm uma influência direta de rio e de ribeirão nenhum alaga. Ali é desembargador Nelson Guimarães, ali pertinho da Autobem, onde a gente mora. Aquele deu uma chuva grande, está alagado. Não tem uma boca de lobo, nenhuma boca de lobo em operação correta. De cada 10 bocas de lodo que eu pedalo bastante e observo, de cada 10, 7 estão obstruídas. Eu pensei que tu ia dizer dizer nível de altíssimo. cada 10, não, mas 11 Ariel, tá 7 obstruído. de cada 10 é muita coisa. 70%. 70%, é pouco. Não, né? muito é 90. 70 até que não é tanto. Número cabalístico é 92. 92? 92, segundo o Instituto Mapa. Ah, esse número foi quando aconteceram as Olimpíadas em Barcelona, né? 92, viu, João? Vamos lá. Que bicho é esse, 92? Urso. Amigo urso. Não sei. O abraço do urso. Eu ia dizer o abraço do urso. Olha, a ventania deu problemas em Joinville, hein? Na manhã de hoje, a cobertura do refeitório lá da Docol acabou caindo. Olha só essas imagens aí. Hoje de manhã ventou muito. Logo cedo, durante a madrugada já ventou, mas curiosamente, quando abriu, quando o sol nasceu, é que o vento ficou mais intenso e acabou provocando problemas, faltou energia elétrica em bairros da Zona Sul, Garuva, Araquari, em alguns lugares. Isso aí foi lá na Docol, felizmente no momento não havia ninguém ali e ninguém se feriu, felizmente. Agora, gente, olha essas imagens, professor Osnipiski. Só que tem que soltar o áudio do cidadão, que ele estava conduzindo um caminhão atrás de um outro caminhão na hora da ventania na BR-101. Olha isso. Olha ali, tombou ali, ó. Agora. Aí que arrancou ali.
negócio é andar devagar, que o vento tá tão forte, começar a embalar o trem. Então bom agora, ó, o motorista tá indo ali na frente ali, ó. Olha ele, olha ele. Meu Jesus amado. Isso aí serviu até para a gente ilustrar mais ou menos o efeito da árvore não podada. Né? Exatamente. Uma área grande. A área de... Mas vocês não filmaram, nós não filmamos o que aconteceu na Expoville, né? Nós temos aqui, solta para mim aí as imagens da Expoville também, o telhado lá da Expoville, que foi... olha só. Ali ainda tem uma proteção ainda do outro telhado. E está acontecendo um evento na Expoville nesse Exatamente. momento, a E um Intermac. detalhe, Enio, essa previsão ontem já falava da ventania hoje. Sim, mas infelizmente não se pode fazer nada para prevenir. Mas o prefeito hoje... Não, ninguém está dizendo isso. Não é uma crítica, mas o prefeito hoje, meio-dia, acabou suspendendo as aulas no período da tarde. A previsão ontem falava que teríamos ventos fortes a partir da manhã de quinta-feira. O correto seria se ontem já não tivesse aula durante o período integral. Agora ele foi ao meio-dia dizer que à tarde não teríamos aulas em Joinville. Tardiamente. Complica a vida dos pais. Claro, né? Ô, professor Osnipiski, dengue. Vamos falar um pouquinho de dengue. Primeiro eu quero mostrar um pouquinho de imagens que a gente acaba encontrando por aí. A gente já exibiu, inclusive, na semana passada, a dengue em Joinville com água acumulada, né? Nós mostramos, por exemplo, locais com água acumulada. Eu lembro que essa imagem aí, gente, não era um dia de chuva, tá? No arquivo histórico. No arquivo histórico. Espaço não estava público. chovendo. Isso é uma água acumulada, sabe-se lá de onde que vem essa água. Em tempos de dengue, deveria existir uma preocupação redobrada, né, com esse tipo de problema. Não sei o que está originando aquilo ali. Isso aí também ali junto ao Rio Matias, próximo ao Cachoeira, quer dizer, locais em que se proliferam os mosquitos. Esses são canteiros abandonados da obra do Rio Matias. Do Rio Matias. Olha, alguém se preocupa com alguma coisa em Joinville? Sim, com a as não festas ser com o Facebook e o com Instagram. as festas julinas. É complicado, é muito complicado, Aníbal, muito complicado. E o assunto que o professor aborda e o Enio está tocando é muito importante, porque a dengue é um problema gravíssimo que nós todos ainda parece que não aceitamos, né? Nós não absorvemos que isso mata, que já matou e que é um Qual problema... é o número atual de Joinville? 33 mortes. 33 mais mortes. de 25 mil casos. Porra, 26 mil. Os hospitais públicos e privados estão lotados. Vocês podem ir lá. Unimed, Dona Helena, Apevida, Betesda, São José, Regional, com pessoas infectadas com o vírus. E nós temos que acordar. Vai acabar sendo um problema mais grave que a Covid. É que a gente não não vê resultado nas ações que a prefeitura diz que está fazendo. Tem, como não vê resultado? A placa na frente passou na frente da sua casa uma motoca. Não, sim, mas... Anunciando. Moto dengue. Olha, falando em dengue, a gente lembra de um local onde é muito comum os recipientes, né? São aquelas as flores que os parentes depositam nos cemitérios. Então a gente foi em um cemitério que é administrado... Quem que administra o cemitério do imigrante? É uma associação cultural alemã. Uma associação cultural. Olha, o cemitério do imigrante é impressionante como ele está bem cuidado. Se há um local em que merece os nossos parabéns, é o cemitério do imigrante. Aliás, sempre foi bem cuidado. Mas, historicamente, em Joinville, esse cemitério sempre foi muito bem cuidado. Gramado cortado, não tem água acumulada em lugar nenhum, tudo no seu lugar. Sabe que o turismo de cemitério é muito difundido, né, na Europa, por exemplo? E esse é um cemitério que quem não conhece deve conhecer, porque além dele ser histórico, ele é realmente um ambiente agradável de se visitar, que é um lugar bonito, né, na região central, e está muito bem cuidado. Agora, além de a gente passar ali pelo cemitério do imigrante, que fica no centro, nós também tivemos o cuidado de dar uma olhada nos cemitérios públicos de Joinville. A gente foi, por exemplo, lá no cemitério municipal.
E o que a gente encontrou no cemitério municipal? Aquilo que sempre o programa Passando a Limpo exibe aqui. O local onde antes era uma via, uma rua, que dava para circular de carro, hoje tem túmulos, né? Então o planejamento lá é uma coisa fantástica, né? O lixo depositado por todo canto, não é difícil encontrar água acumulada em todo canto também, e, olha aí, mais uma via bloqueada pelos novos túmulos que são implementados. Gente, é uma bagunça o cemitério municipal, que fica ali no Atiradores. No segundo governo do seu Vitor Freita, já se falava na necessidade de ampliar o cemitério municipal. Nesse governo foi feita a última ampliação, foi comprada uma areazinha ali no fundo, ali onde ficam as capelas mortuárias, do lado foi comprada a última areazinha. Esse cemitério, ele está comprometido faz muito tempo. Já estava na hora do poder público pensar numa alternativa rápida. O Ariel, é uma falta de competência total, falta de planejamento. Nem precisa comprar área, é só aproveitar bem as áreas, fazer cemitério vertical, mudar modelos, mas de qualidade, não aquela vergonha que fica fazer ali uma gestão dos túmulos, na entrada da cidade. E cuidado que tem, né, Ariel? Cuidar da questão Cuidado ambiental. que tem, que Túmulos ninguém abandonados. Ô Zé, dá um tiro na rapaziada que cuida do cemitério sem acordar os mortos. E nós estamos falando da parte que a gente vê do cemitério, porque tem toda a contaminação das águas profundas em função disso. Só para não ficar devendo, a gente foi também no Nossa Senhora de Fátima, e se alguém pensa que lá no cemitério Nossa Senhora de Fátima a situação é diferente do cemitério municipal, porque lá no Nossa Senhora de Fátima tem mais mato do que no cemitério municipal. Entretanto, a falta de cuidado é o mesmo, os túmulos abandonados. A bagunça é a mesma. Qualquer cemitério público que você for em Joinville, você vai encontrar esse estado de coisa. Mas é engraçado que isso não aparece no Insta da prefeitura. Eles não têm mostrado muito, olha isso. Aí é um convite para os mosquitinhos, né, o Aedes aegypti, que está aí atuando fortemente em Joinville, proliferando a dengue e as outras duas doenças que esse mosquito... Já tem outros casos além da dengue? Zika, ainda não, né? Zika e chikungunya, por enquanto, ainda não. Tomara que não chegue. E nós somos finalmente... já chega a dengue, né? E nós fomos também no cemitério São Sebastião, onde a gente encontrou exatamente o mesmo cenário, não há nada de novo, com o perdão da expressão. Do trocadilho. Eu vou mudar o novo por diferente, não há nada diferente lá no... tem placa, né? Não há nada de velho. Olha aí, tem uma placa anunciando qualquer coisa aí, que isso eles sempre tem, né? Sempre tem uma placa informando. O vai ser agraciado com mais um prêmio. Um prêmio. Qual é, Pisco? Esqueleto. Pessoal, a gente vai dar uma paradinha, voltaremos em seguida com a última parte do programa Passando a Limpo, rapidinho. De volta com o programa Passando a Limpo. Vamos aos engarrafamentos pontuais. A gente esteve lá no Boa Vista, na rua Urbano Schmidt, e olha, um trânsito danado lá na Urbano Schmidt. Na verdade, falar em trânsito em Joinville, encontrar local onde o trânsito flui com tranquilidade é difícil, né? É difícil, ainda mais com essas obras que a gente já falou aqui no começo, né, Pisco? Que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não começa e acaba nada. A Copacabana, por exemplo, é um drama. Ela está lá há 3 anos, aquela bagunça. Uma bagunça danada. Aí mesmo a gente está mostrando essas imagens agora que acho que terminaram, né? Não sei se terminaram, acho que terminaram o Urbano Schmidt, mas também ficou ali muito tempo parado. E agora que está tudo normal, engarrafamento é o que a gente mais vê. A gente foi também na rua Albé, que é caminho para o Boa Vista, e ali, se você quiser passar raiva, faz o seguinte, chega umas 6 horas, meio-dia ou 7 da manhã e tenta pegar essa rua aí você vai ver só. Vai demorar para conseguir fazer esse pequeno percurso. Não, e ainda querem fazer a ponte de Joinville, né? Que, aliás, estão pedindo mais dinheiro. Os 300 milhões não são suficientes. E você já viu, já foi assinada a ordem de serviço para o gerenciamento da obra, uma obra que nem começou. Não, nem está licitada.
Não é que não começou, não Não está é que nem não licitada. começou, não está licitada. Exatamente, mas o gerenciamento já está Não, funcionando. eles estão gerenciando, todo dia vão lá. É como tudo, né? Ó. A rotatória parece que vão iluminar antes de ter rotatória. Olha, se vão iluminar eu não sei, mas vão licitar. Bom, Vão citar a iluminação. Se ilumina, tem menos chance de outra ambulância entrar nela. Agora, a rotatória da Otto Kerderfeld, que ninguém sabe quando vai ser feita, professor, já tem previsão de Como iluminação. ninguém sabe? Não, vai ser quando que vai ser feito? Nunca, dia de sol nunca. Se eles estão duplicando a autocar em pedacinho, ali que precisa de uma desapropriação pesada para fazer a rotatória, Aquele local ali, a gente já não falou aqui que um elevado seria a solução mais normal? Pois é, mas, natural? mas os técnicos do Sepur Mas assim, não ó, gostam mas do elevado. rotatório em Joinville é sinônimo de ovo frito. É o que mais tem. Então, talvez põe 2 ovinhos amarelos daquele fritinho ali no meio ali e resolve o problema. Na realidade, quando a gente fala de trânsito, rotatórias, temos em Paris, na Praça do Arco de l'Étoile, Sim. o rotatório. Cairo A rotatória é o que não dá para fazer ovo frito, não dá para pintar a rotatória no chão, tem que fazer uma desapropriação para isso. Pode ser elevado? Pode, mas tem outras alternativas. O importante é resolver, você ter fluência. resolver isso. Aliás, essa questão de ponte, né, vamos lembrar que saiu a licitação para a conclusão da ponte da Rua Albert. Mostra para mim a ponte da Albert. Agora, porque o que saiu de licitação nesses últimos dias foi uma grandeza. Lembra que ano que vem tem eleição. Peraí, só para a gente relembrar, a obra da Albert começou, eles usaram um procedimento ali que não estava previsto na licitação, né? A empresa que nós já saiu. falamos nas secadeiras, né? Isso era usado essa tecnologia na época do Império Romano. Então não é uma mais ou menos tecnologia isso. nova, então? É mais ou menos isso. Só que Agora, o Império Romano tem usava barcaças para atravessar. Tem e aqui aterrar o rio. Tem uma coisa interessante aí da ponte da Albert, né? A prefeitura licitou 77% da obra. Segundo a prefeitura... Porque uma parte já foi executada. Segundo a prefeitura, 23% está executado. E o custo da nova licitação é 20% maior do que era... Custo só para terminar. Só para terminar. Agora, é 20% maior. E eles pagaram a outra empreiteira? Assim, eu não sei quais são os critérios para eles definirem 21%, 22%, 23%. A verdade é o seguinte, toda vida que você retoma uma obra, você tem consertos, você tem correções a fazer. Ajustes. Eu vejo problemas futuros porque a empresa que ganhar, se pegar essas encrenquinhas, já vai pedir algum aditamento. Ô Ariel, só me corrija se eu estiver errado. Então eu chamei um pedreiro para fazer o muro, ele fez 23% da obra e digamos que ele cobrou 3 mil. Isso. Aí o total da obra sairia 3 mil, mas ele fez 23%. E desistiu da obra por algum motivo. Chamei outro. Vai para fazer os 77%. Ele quer 3.500 para fazer o resto. Isso. Essa é a conta. Está mais ou menos isso. É mais ou menos 20% a mais. Sensacional, hein? Sensacional. São coisas que a gente fica surpreso, né? Vivendo e aprendendo. É verdade. Agora... Mas isso é tudo acertado no fio do bigode. Coisas do novo. É verdade. É verdade. Olha, vamos seguindo aqui, porque eu quero mostrar também um outro problema seríssimo. O programa, a gente vai falar já daqui a pouquinho da ET Vila Nova, mas tem uma ETA, a diferença de ET e ETA, ET, Estação de Tratamento de Esgoto. ETA é água. E a ETA, água, É Estação fácil, de Tratamento de é água ou é esgoto. Pois bem, mostra pra gente as imagens da adutora lá da Zona Sul, que a gente está acompanhando, que está sendo feito em trechos, em pedaços, né? Sabe Deus quando é que vai ser concluída? A gente está vendo uma história que se repete em Joinville, Ariel. Explica para a gente o que está acontecendo ali que pode se repetir com essa nossa plaquinha que a gente exibe toda semana. A adutora ficar enterrado sem uso. Simples. Sem ter estação. Sem estação de tratamento, não tem produto para ser transportado por essa adutora, que é água. Então, o que pode acontecer? Se a adutora... Vai acontecer o que aconteceu com o esgoto no Paraíso e Vila Nova. Você vai ter a adutora prontinha, ela vai ficar dormindo em berço esplêndido, enquanto a gente vai atrás Esse é um assunto tão grave. Da água. E até agora a gente não viu nenhuma manifestação do Ministério Público cobrando alguma coisa. Você já viu? Não, até agora não. Não. Alguém viu? E o Ministério Público está aí para ajudar a população. Isso aí é gravíssimo. 50 milhões de reais.
50 milhões de reais nessa obra. Então, esses moradores ali das imediações que estão convivendo com essas máquinas todas, o pessoal está feliz, a água vai ser distribuída. Não, e, a na água, verdade- em algum momento, a gente acredita que essa água vai ser distribuída. Até porque a captação no Piraí, quando o PIS, que era administrador da Casan, à época que eu trabalhava com ele já dizia, nós temos que estudar a alternativa de trazer água do Piraí para a Zona Sul, não é, PIS? Mas não naquele local ali. Não, eu estou dizendo o seguinte, isto que está sendo feito para o abastecimento da cidade é muito importante. Escuta, Por isso a nossa preocupação em você estar enterrando 50 milhões para fazer uma adutora sem ter uma estação de tratamento. Para distribuição. Claro. Mas o Jorge, você que é ligado à turma lá que gosta de paisagismo, aliás, a sua profissão. Esse tal do palhaço das orquídeas que foi licitado agora aí por 15 milhões de reais, isso me cheira para enganar o povo, entendeu? O que o povo quer agora, né, Aníbal? Ele quer médico, ele quer remédio, uma série de coisas. Eu não sou contra, não. Eu acho que a cidade tem que ter. Não, a cidade até merece investimento. alguma coisa parecida. Agora, isso aí vai começar esse semestre ainda, segundo a prefeitura. Só temos que lembrar, estamos falando dessa instalação dessa linha, tá? E não temos a estação de captação, 50 milhões. Estamos falando de 20 milhões para o projeto Parque Porto Cachoeira, 33 mil metros quadrados, dos quais só 5 mil são de jardim, o resto é pavimentação, calçada, passeio. Estamos falando de 15 milhões e 800 mil para o Palácio das Orquídeas, que falta dizer como vai ser mantido. Quem vai cuidar disso? Porque construir é fácil. Quem vai fazer a manutenção? O prefeito vai cuidar. Porque Ele vai cuidar tanto quanto está cuidando da Praia do Alcaide. Ou do canteiro de flor na frente da prefeitura. Ô Jorge, esses 15 milhões, então, ele contempla, se A é que vai construção. dar, A constru- se é que não vai ter aditivos aí depois também, né? Mas ele contempla a construção. Essa é a construção. Tá. Mas está previsto, será nesse valor, já alguma orquídeazinha? Não, em princípio... Quem é que estamos vai falando- manter isso? Essas são as coisas que falta explicar. Nessas coisas sempre tem que separar a facilidade que é, entre aspas, construir um hospital, construir uma escola, construir um palácio das orquídeas e que isso se mantenha. O grande problema que nós temos é de manutenção das coisas mais básicas. Operação e manutenção. Mas a manutenção em Joinville é uma coisa espetacular. É diária em todos os prédios. Escuta aí, eu vou dar um exemplo aí. Museu Fritz Salt. Tá Quantos fechado. anos? 13 anos fechado. Aí não tem manutenção, não tem problema. Para manutenção. Não tem ninguém lá para cuidar do museu, não tem ninguém para atender os visitantes. Fica mais fácil. Ontem nós tivemos a morte do Fernando Ferretti. Fernando Ferretti sempre morou em Joinville, treinador de futsal. Inclusive, quando ele treinava Jaraguá, que ganhava tudo, ele morava aqui. E ele estava internado há algum tempo, infelizmente ele acabou falecendo ontem. E citando o Fernando Ferretti, a gente pode citar também o time de futsal de Joinville, que vai jogar no ginásio da Univille em condições precárias, com capacidade para 800 pessoas, tá? 800 pessoas. O Abel Schultz, para você ter uma ideia, comporta mais gente, né? E o time de futsal que representa a cidade de Joinville vai jogar no ginásio da Univille, que o acesso é mais distante do público. Então veja que a gente não... E porque não tem nenhum outro ginásio. O Ivan Rodrigues está há quantos anos lá abandonado também? Eu acredito que também, eu acho que até passa de 12, né? Então, infelizmente, a gente não zela pelas coisas aqui. Quem é o secretário de esportes de Joinville? Alguém sabe? Secretária, né? É a secretária. A secretária? É que ela acabou assumindo. O esporte em Joinville, lamentavelmente, a gente já falou disso aqui, né, professor? Ele está abandonado. Não tem um programa de iniciação esportiva que eu conheça em Joinville. Se tiver, é alguma coisa secreta, um grupo secreto de treinamento que a gente desconhece, que vai pintar um monte de talentosos atletas E do olha futuro. que com toda essa atenção, nós temos atletas joinvilenses de ponta. Sim, indo para torneios internacionais.
campeonatos mundiais, se habilitando para ir para as Olimpíadas, inclusive, tanto no atletismo normal como no atletismo Paralímpico. paralímpico. Enquanto isso, vai vir aí, eu acho que é novembro ou outubro, os Jogos Universitários, né? Não sei onde é que vai ser disputado isso aí. Você acredita em carochinha, em história Não, da vai carochinha? acontecer, vai já ter tá uma previsto. parte Uma aí. parte vai ser feita aqui, né? Aí, a maioria delas vai ter que ser disputada em outros locais, porque a cidade não tem estrutura. Nós não temos uma pista de atletismo, embora a nossa pista seja boa e seja olímpica, ela tem todas as condições, basta dar estrutura Tem para as ela. medidas. Tem as medidas. Nós não temos piscina olímpica. O que nós temos? Nós não temos quadra para disputar Nós não basquete. temos pista de atletismo em condições de fazer. Não, ela precisa ser As totalmente... dimensões As estão dimensões corretas. delas são olímpicas. nós não temos piscina. Nós não temos temos infraestrutura. ginásios... Como é que você quer uma piscina se você está construindo uma adutora que não tem água? Já começa por aí. Gente, Joinville não tem um ginásio de esportes em condições. A prefeitura Como é que não você tem vai um disputar ginásio. basquete, voleibol, handebol? Aonde que você vai disputar? Duas equipes em O na Arivan elite pode do responder esporte. onde é que estão mandando os doentes para que município? Agora mais uma cidade contemplada. São Pedro de Alcântara. Muitas pessoas não conhecem. Você conhece São Pedro de Alcântara? É uma gracinha a cidade. É uma gracinha. É uma pirabeiraba. É uma Mas não pirabeiraba. tem 5 mil habitantes. Eles mandam para Ela é Indaial, dormi- São José. São Pedro é dormitório de Mafra, São Floripa. José, Palhoça, Florianópolis. Aliás, vamos fazer justiça, São Pedro de Alcântara é a primeira colonização alemã em Santa Catarina. Exatamente. Então nós E estamos é uma com gracinha a problemas, né? Se tem uma ideia, professor, falando 30 segundos sobre saúde, nós estamos com problemas em Joinville a respeito de falta de geriatra. A rede pública não tem médico geriatra para atender idosos. E as É pessoas, uma baita de uma sacanagem. E as pessoas estão vivendo mais. Os idosos precisam ter a mesma atenção que tem o jovem, que tem a criança. Em Joinville não tem geriatra na rede pública, o que é lamentável. Não tem médico, não tem ginásio. a gente Falta falou agora. remédio. Falta geriatra, Mas vamos pediatra. construir o Palhaço das Orquídeas. Aliás, o Palácio das Orquídeas. Palhaço. Pelo preço é o palácio. Aliás, há quem diga que tem um pouco de plágio no projeto do Palácio. Tem? Há quem diga. É só não sei. olhar. É só olhar o Mas projeto. as coisas boas devem ser copiadas. Pois é. As boas não Mas ser copiadas. se você copiar, tem que pagar direito autoral. Não sei É se você sabe. verdade. Solta pra gente aí a vinheta do nosso Cachoeira. Não esqueceu, não. Estação de tratamento de esgoto do bairro Vila Nova. A estação que não existe. Quantos dias aí, meu caro Ariel Pisolati? 653. O que nós- 653 dias. 605. Da assinatura do contrato. Nossa. Aliás, põe o Paraíso junto. O Paraíso tem umas máquinas lá Tá gastando andando o diesel. Paraíso, um Lá pouquinho. tá. Mas o Vila Nova não, zero. Professor, essa é uma situação lamentável. Pegou papelada aí porque o bicho vai pegar. O que tem aí? Dá uma olhadinha aqui, né? Hã? Parece que depois que nós falamos no programa aqui sobre as obras de arte nos nossos postos, que o Arno descreveu aí no programa passado, estão se mexendo, Ariel. É mesmo? Então, parece que a Celeste que fez um... Convênio? Não é convênio? Não, lá é tudo no fio do bigode. Não precisa de É no fio de energia elétrica ali, né? Mas o gozado, gozado da forma como esse governo tem se pautado, né? Ele espera acontecer a reclamação, acontecer o problema para correr atrás da solução. É quem não planeja, corre atrás. Está aí, portanto, repita aí para mim, 653 dias. Não é um atraso muito grande, né? Vai chegar 2 anos, mais alguns dias a gente chega a 2 Eu anos. só quero te lembrar que são 18 meses só para o final desse governo. 18 meses, será que em 18 meses eles começam essa obra? 18 meses tira 13 dias, né? É um pouquinho menos. Então, vamos agora. É porque agora é a semana, muitas obras, muitas licitações
foram anunciadas e várias coisas. Aqui, entre licitação e obras, há um espaço gigantesco. Ah, um espaço enorme. Entre licitação e obra, e digo mais, Jorge, entre licitação e obra e conclusão, bom, aí já o espaço é maior ainda. Aqui a gente tem um exemplo bem claro, né? O 653 aí mostra bem. Aliás, a nossa vassourinha aí já pode ser acionada, porque deve ter muita licitação dessa que vai ser anulada, viu? Também? Porque você duvida quando tem dezenas de pessoas mexendo numa licitação. Muita gente. Um exemplo de obra inacabada é aquele local onde tinha um prédio verde ali, o Jordi passa por ali e vê. Fizeram uma meia boca e está lá a obra ainda. E é uma obra grande, Onde é né? que tem uma dentadura inteira? Está falando em meia boca. Porque ali é um negócio pequeno, né, Jordi? Uma área... Eles fizeram o passeio ali, eles fizeram a calçada. Então, Arivan, vamos deixar aqui para os nossos telespectadores um desafio para dizer uma única obra só, uma única obra à altura de Joinville. Não adianta vir com uma obrinha ali de boca de lobo. De destaque. Recap uma obra de destaque. Não, uma obra concluída, né? Concluída. Aquilo que está em obra não vale. Uma só. Mas até as obras em andamento são licitações antigas, né? Não me lembro nenhuma. Tem em retardamento. Retardamento, isso aí. Tem lá a rua Copacabana, e tem obras esquecidas, né? Cadê a... Matias, por exemplo. Hoje nós mostramos aqui o o trânsito, o fluxo na rua Albé. Imagina você a hora que a ponte de Joinville estiver concluída, sem a Avenida Beira-Mangue. Quando estiver concluída, os carros não andarão mais na rua, os carros não tem mais carro. A própria hora que a ponte da Albé estiver concluída, tu vai ver a encrenca que vai virar aquilo lá. Recentemente teve um prefeito que disse que não precisava mais asfaltar, porque os carros voadores já estavam em produção. Logo estariam aí. Não percam os próximos capítulos. Os Flints não estão vindo, os Flints estão vindo aí para Joinville. É os Jetsons. Jetsons. Desculpa, Jetsons. Boa noite, professor Osnipiski. Boa noite aos milhares de telespectadores das TVs Cidade e TVBE. Um bom final de semana. Boa noite, Enio. Boa noite, Ariel. Boa noite, Arivan. Boa noite, Jorge. E não esqueçam do desafio. Mandem aqui as fotos de uma única grande obra concluída em Joinville na atual administração. Por favor. A turma do Novo, manda uma só. Olha aí, o pessoal do Novo, inclusive, foi desafiado. Obrigado pela companhia. Semana que vem a gente volta. Boa noite.